Eu achava que ter disciplina era difícil, até que eu comecei a escrever. Parece idiotice e super simples, algo que não vai mudar nada na tua vida, só que fazer isso te dá 4 superpoderes. Se aplicar isso aqui que eu vou te mostrar e tua vida não mudar pra melhor, você me avisa aqui nos comentários que eu apago esse canal no YouTube. Porque, cara, eu literalmente faço isso desde 2020 e só melhora a minha vida. O que não é medido não pode ser melhorado. E meu objetivo é esse com esses montes de caderno que eu preencho aqui. E eu vou te explicar como que eu faço isso e como você pode fazer. A primeira coisa que você consegue fazer com um caderno desse que vai te dar um superpoder é o que? Sabe quando você tem aquela ideia muito boa, às vezes é uma coisa genial, só que daí passa um tempo e você esquece. Aí de repente você vê uma startup, você vê algum empresário, você vê algum amigo teu fazendo aquela ideia e você fala, puta merda, eu tive aquela ideia antes, só que eu não apliquei. Então, quando você tem um caderninho que você escreve um monte de coisa, isso não acontece mais, porque você começa a listar. Você tem uma ideia, vai lá e marca. E eu acho que todo mundo deveria fazer isso, todo mundo deveria marcar suas ideias, porque primeiro você vai listar, você vai ver o quão inteligente você é para ter várias e várias ideias que às vezes são geniais, que algumas pessoas vão começar a fazer. Pra ideia que eu tive, só que eu não tive tempo. Só que, cara, olha como eu sou inteligente, eu vou começar a aplicar minhas ideias. O outro objetivo de você fazer isso, cara, eu não sou muito adepto de fazer um caderno totalmente bonitinho, com várias cores, não sei o quê. Às vezes eu tento fazer um pouquinho bonito, mas eu não fico muito preso naquilo, porque, cara, isso aqui é uma ferramenta, não é uma coisa instagramável, entendeu? Você não vai tirar fotos aqui e postar. Se você quiser, posta, mas não precisa ficar bonito. Precisa ser funcional, tá? É um negócio que vai fazer rápido. Se ficar muito bonitinho, você não vai conseguir fazer. Você vai falar, putz, cara, vou ter que fazer aquele negócio bonitinho pra deixar bonitinho. E não é esse o objetivo de um caderno desse. O segundo superpoder é poder prever o teu futuro, poder prever a tua semana. Você pode fazer isso com uma agenda, mas é muito complicado, porque eu tomo uma decisão mais simples. Como assim? Eu tô falando aqui sobre checklist, tá? Mas não é um checklist maluco que você vai lá e coloca 50 checklists. Não, eu sou mais diferente. Eu tenho a tarefa, não vou colocar um checklist para cada coisa que eu vou fazer aquela tarefa. Tem uma tarefa, eu tenho que trabalhar hoje, eu vou colocar lá. Eu tenho que escrever 5 anúncios, eu coloco lá. Primeiro porque senão você fica muito poluído de ideias e você não faz nada. E segundo, porque a gente tenta fazer coisas que às vezes não precisa estar fazendo. Eu não lembro em qual lugar eu vi isso, mas eu sei que tem uma frase que é: maior nível de sofisticação é a simplificação. Então, às vezes você quer fazer um negócio gigantesco, só que, cara, faz o simples, entendeu? Aí como é que eu uso para tomar essa decisão? Eu uso meio que um fluxograma, sabe? Então eu coloco, tá, isso vai me dar dinheiro? Ou isso vai me levar para o objetivo que eu quero? Se sim, eu vou colocar no meu checklist. Se não, eu coloco, tá, eu realmente preciso fazer isso aqui, então eu vou colocar no checklist. Se não, eu não coloco. Agora, se é uma tarefa, ela não me dá dinheiro e eu não preciso fazer, só que eu gosto de fazer aquilo, aí eu vejo, tá, eu posso ignorar isso hoje? Não. Então eu vou lá e faço. Se eu posso ignorar isso hoje, eu ignoro. Porque às vezes a gente fica sempre querendo ser produtivo, só que o objetivo sempre de ser produtivo é o quê? É você acumular capital, crescer em algum lugar para você ter tempo. Mas às vezes você, sendo muito produtivo, você fica sem tempo. Porque até o tempo livre, você está sendo produtivo, entendeu? Aí cai nesse erro de achar que está sendo produtivo. Então não faça tantas coisas no dia que vai ficar uma bosta. Faça poucas coisas com qualidade. E cara, parece idiota, mas de forma inconsciente, eu não sei ao certo como isso funciona. Eu sei que isso funcionou para mim, mas inconscientemente fazer isso te torna mais disciplinado. Não sei se é porque você risca lá e você quer marcar, mas te torna disciplinado. Então eu acredito que vocês deveriam fazer isso. Poder 3, que eu acho que é o mais importante do que eu vou falar aqui hoje, é o que vai te dar a motivação para fazer tudo que eu falei anteriormente. Como assim? Você já ouviu isso em algum lugar, mas quando você não tem algum local para ir, tanto faz, entendeu? Você não age para nada. Então, é muito bom você estipular objetivos. E como assim? O que eu faço antes de estipular objetivos? Que às vezes nem é tão importante. Às vezes o mais importante é você ver onde você está errando e você está acertando. E eu faço isso a cada semana, a cada mês, depende. Eu sempre faço isso porque é muito importante. E como que eu faço isso? É meio que um padrão. Às vezes eu coloco mais coisas, mas tem esse padrão. Eu coloco um título, trabalho, aí eu coloco acertos, erros. Aí eu coloco os erros que eu cometi no trabalho, no objetivo que eu tive, coloco os acertos que eu tive. Por quê? Só de você fazer isso, tanto para trabalho quanto para pessoal, que eu também faço pessoal, erros e acertos, só fazendo isso você vai perceber os erros que você comete, que às vezes são erros que você comete várias vezes durante aquele ano, durante aquela semana, durante aquele mês, mas você vai perceber que tem erros que você comete várias vezes. Só você listar, você vai perceber que você não deve cometer aquele erro. Tem alguns acertos que você faz 1, 2 vezes só. Então a tua ideia é repetir os
acertos que você já teve e diminuir os erros. Só que nem eu falei lá no começo, cara, ninguém vai estar te vigiando, ninguém vai estar te incentivando, principalmente se você é homem. Ninguém vai estar dizendo o que você está fazendo tá errado. Você que vai ter que listar, você que vai ter que correr atrás e te corrigir. Então você tem que ser muito sincero aqui. E cara, eu acho que só fazer isso já vai mudar a sua vida, seja lá onde você esteja. A vida é injusta, cara. Tem gente que nasce rico, tem gente que nasce pobre, com doença, sem braço, sem perna, e a vida é injusta. A gente tem que correr atrás dos objetivos baseado no que a gente tem agora, né? E não se comparar à loucura. Eu sempre me comparo, mas eu me comparo com uma forma de tentar me ser melhor, né? Tentar me comparar pra ver, tal pessoa chega lá e ela é menos inteligente que eu, ela tem menos oportunidade que eu, então é possível de eu chegar lá. Então eu acho que você deve fazer isso, tá? E depois que você fizer isso, você vai fazer isso aí e depois você vai ler. Obviamente, quando você ler, você vai ter que querer colocar mais coisa. Coloca o máximo que você conseguir. Depois disso, o que geralmente eu faço? Eu faço metas de trabalho e metas pessoal. Como assim? Eu geralmente coloco poucas, tá? Eu coloco no máximo umas 5, umas 4 já tão ótimas, seja pro ano ali, né? Porque às vezes você coloca um monte de coisa que, cara, aquilo não é meta, tá? É sonho. Depois eu vou até falar sobre isso. Mas é diferente, tá? A meta de sonho. Meta, geralmente eu coloco umas 5. E como que eu coloco? Você não vai colocar, por exemplo, eu quero juntar 12 mil como meta esse ano. Não, isso não é uma meta. Aí é o final ali. Você tem que colocar o que você vai fazer sempre que vai te levar para esse final. Em vez de você colocar que tua meta é juntar 12 mil, coloca lá, poupar R$1.000 por mês. Isso aqui foi um exemplo, tá? Não tô dizendo pra você poupar R$1.000 por mês. É o jeito errado e o jeito certo, né? O jeito errado, juntar 12 mil. O jeito certo, poupar R$1.000 por mês, que no final do ano você vai ter 12 mil. Eu sei que a vida, ela muda, né? Vai ter algumas coisas que você vai fazer e vai mudar. Porém, você tem que estipular ali um padrão, né? Pra você repetir. É muito mais interessante que você colocar, por exemplo, do jeito errado. Aprender inglês. O ideal é você colocar como meta você entrar num curso de inglês e tentar entrar em algum programa para falar em inglês pelo menos 10 minutos por dia. É muito mais efetivo você colocar uma meta assim do que você colocar aprender inglês. Você não vai fazer essa meta. E de novo, não coloca uma porrada de objetivo, tá? Uma porrada de meta. Não coloca uma porrada de coisa porque você não vai conseguir fazer. Coloque no 4, 5 e já tá bom, velho. Se tu melhorar 5 coisas na tua vida que você ainda não sabe fazer, ou atingir 5 objetivos no final do ano, você vai estar na frente de 90% dos brasileiros, que 87% é endividado, que não sai do lugar e não aprende o idioma, não aprende uma habilidade nova. Então fique tranquilo. Agora o poder 4, que eu acho que é a maior loucura que eu já percebi, que daí entra as piras de lei da atração, né? Mas eu tenho uma outra mentalidade sobre isso, e não é relacionada à lei da atração, é relacionada ao seguinte: quando você escreve o que você quer, de forma inconsciente, você estipula a tua mente a perseguir aquilo. Como assim? Quando você compra uma camiseta, aí essa camiseta ela tem uma estampa. Aí você sai na rua, você começa a ver aquela camiseta várias vezes. Você fala, putz, velho, tem um monte de gente com aquela camiseta. Mesma coisa com o carro. Você compra um carro, você nunca via ele e de repente você vê aquele exato mesmo modelo, aquela exata mesma cor várias vezes. Por quê? Você estipulou a tua mente a filtrar aquele objetivo. Então, quando você faz isso de forma consciente, te ajuda a filtrar oportunidades para alcançar aquele objetivo, para alcançar aquele sonho. Então, o que eu recomendo você fazer? Pega sonhos longos que você tem, sonhos curtos e sonhos próximos. O que eu tenho por cada sonho desse? Para mim, sonho longo é uma parada que você sonha tanto, só que, cara, aquilo é quase impossível de acontecer. Só que você pega e lista aquilo da forma mais descritiva possível. Porque às vezes a gente tá vivendo a vida na forma automática e a gente não percebe que de forma inconsciente a gente já realizou vários sonhos. Então quando você lista eles assim e tem guardado e depois você pega o teu caderno e relê, fala, putz, cara, eu tô indo pro lugar certo. Ou putz, cara, eu não tô indo pro lugar certo, mas mesmo assim eu realizei 2 sonhos que eu tinha aqui. Então é muito bom você fazer isso. Sonhos longos pra mim é coisa que você não imagina que vai acontecer. Aí se você é idiota, fã de influencer, você pode colocar almoçar com o Davi Brito. No meu caso, correr de kart com o Verstappen e ainda ganhar. Você coloca objetivos assim que é quase impossível de acontecer, que eu acho pra mim que é os sonhos longos. Agora, sonhos curtos. Você coloca, por exemplo, se aparecer uma puta oportunidade de
de um carro bom por um preço bom, eu consigo comprar. Aí você descreve o que você quer. Se aparecer uma puta oportunidade de eu trocar de país, eu consigo. É coisas que você sabe que dá pra fazer, só precisa de uma oportunidade, entendeu? Aí você coloca também, você lista vários, aqui não tem limite, coloca o máximo que você conseguir, de sonhos longos, sonhos curtos e sonhos próximos. O que é sonhos próximos? É, por exemplo, eu tenho essa garrafa aqui, aí eu quero uma garrafa laranja, eu já posso comprar uma garrafa laranja, eu já poderia ter uma garrafa laranja, mas eu ainda não tenho uma garrafa laranja porque eu ainda não comprei, mas eu quero. Vai lá e lista, porque é bom, cara, quando você comprar ela e for lá e riscar, putz, já tem isso aqui? Você vai se sentir, pô, que massa, cara. Tô conseguindo o que eu quero. Eu faço isso 1, 2 vezes por ano. Porque às vezes eu quero A, B e C, aí depois eu releio e falo, cara, nem quero mais essa merda, por que eu vou ter isso? Ou por que eu vou fazer isso? Então é sempre bom você reler 1, 2 vezes por ano, tá? Por quê? De novo, aí entra lá que eu falei lá no começo. O que não é medido não pode ser melhorado. Você precisa medir os seus objetivos, saber aonde você tá vindo, pra onde você vai, o que você vai fazer da sua vida, pra quando alguém te perguntar, cara, o que você quer fazer da sua vida, você saber responder aquilo, você não ficar boiando, até pra você mesmo. Às vezes você tá vivendo tão no automático que você não sabe o que você quer fazer da vida, pra onde você quer ir, o que você quer da vida. Você já parou pra pensar nisso? Fazer um vídeo sobre isso. Vou marcar no meu caderno essa ideia, tá vendo? Todo o plano que eu fiz, que agora não dá nem pra ver, de 200 mil, inclusive quero que você veja o vídeo, é um vídeo que eu falo como fazer 200 mil em 6 meses com o YouTube. Provavelmente eu vou fazer mais, mas é bom ter uma promessa assim, que você consiga alcançar. De novo, lá em metas que eu falo do ano, que coloca no máximo 5, coloque coisas alcançáveis, não vai colocar uma loucura. Aí baseado nisso que eu te falei, que o que não é medido não é melhorado e também não é entendido, eu vou te mostrar aqui uma planilha. Eu vou te mostrar aqui, só o meu janeiro aqui e o dashboard, só pra você ter uma ideia. Tem uma de tudo list, sabe? Tipo um checklist, mas eu quero te mostrar só isso aqui, Aqui eu coloco uns hábitos que eu sei que eu faço todos os dias, tá? O que é esse journal? É outra coisa que eu faço com esse caderninho, tá? Eu coloco, por exemplo, a data de hoje e eu coloco umas 3, 4 parágrafos aí, 2 parágrafos de como é que foi o dia, alguma coisa ruim, alguma coisa boa aconteceu. É mais pra eu ter uma noção, né? Por exemplo, hoje eu tava muito preguiçoso. Hoje eu tô muito preguiçoso, não fiz muitas coisas, porque X. É bom porque às vezes você tá numa parte da vida que tá ruim a tua vida, tem um monte de coisa ruim acontecendo. Aí você vai lá e abre o caderno e fala, cara, ano passado foi muito bom, também aconteceu alguma coisa parecida e deu certo. Ou tipo, ano retrasado aconteceu a mesma coisa, mas no próximo ano deu tudo certo. Então você se autoajuda, porque às vezes você sai do caminho, né? Às vezes você tem um objetivo e sai do caminho. Então quando você relê tua semana passada, o teu mês passado, você fala, putz, cara, aqui eu tava no objetivo, eu tenho que voltar a ser assim, porque, cara, eu tenho orgulho daquele cara que eu era, então vou ser daquele jeito. Então aqui eu coloco os objetivos, né? Eu só duplico essa linha e vou colocando os objetivos. Aí humor e tal, geralmente isso aqui eu não coloco muito, mas às vezes é interessante, né? Porque que nem aqui eu não tava muito bem, então é bom você traquear isso aqui. Aí aqui tem um gráfico, né, pra você ver o que você vai fazendo, e aqui tem um dashboard pra você ver a tua estatística, né, que você fez e tal. Isso aqui é interessante pra quê? Mais pra parte visual, se você quer melhorar, fazer as coisas. E aqui embaixo tem uma coisa muito importante, é o quê? Gastos mensais. Eu vou apagar aqui só minhas informações e vou mostrar, colocar umas informações diferentes, que eu já apaguei umas coisas aqui que não podia, tá? Essa aqui é a planilha, que eu falei, tem janeiro aqui, aqui eu coloco os hábitos que eu sei que eu vou fazer todos os dias, posso aumentar ou diminuir. Tem muitas coisas que você não vai fazer todos os dias, né? Eu gosto de colocar isso aqui só pra eu mapear as coisas que eu sei que eu tenho que fazer todos os dias, mas tem dias que eu não faço. E aqui você tem que ser 100% sincero com você mesmo, entendeu? Cara, tem um objetivo do qual todas as empresas têm dashboards e têm gráficos, para eles entenderem o que está acontecendo com as pessoas que eles contratam. E se você consegue fazer isso com você mesmo, é muito bom, porque você vê, por exemplo, aqui, aqui eu tava preguiçoso, eu não lembro o que aconteceu, tem que ver no journal, mas eu fiquei muito preguiçoso aqui, eu não sei se saí, se viajei, não lembro. Não sei se eu simplesmente só não marquei, mas como eu tava ruim. E eu consigo ver aqui, que no dia 11 eu tava meio mal, só que mesmo assim eu fiz as coisas, entendeu? Porque você consegue ver se você tá indo pro objetivo que você quer ou se você não tá indo pro objetivo que você quer. Você consegue corrigir a rota, que nem um GPS. Isso aqui eu não costumo preencher muito, tá? Aí aqui, eu coloquei coisas fictícias aqui, tá? Só pra eu te mostrar. Cara, é muito interessante não é muito interessante, você tem que fazer essa porcaria aqui, você tem que ter um planilha que você coloca quanto você ganha e o quanto você gasta. Né? Coloca a data, coloca a descrição e o valor. Por quê? Pra você saber se você tá fudido ou não. Porque tem muitas pessoas que às vezes só não tem dinheiro porque eles não têm
disciplina. Se você ganha 100 mil por mês, você está gastando 100 mil por mês e acha que você saiu da Matrix, que você controla o seu dinheiro, não, o dinheiro está te controlando. Cara, você vai ter um celular que vai fazer a mesma coisa que um cara que tem um celular que ganha R$1.000 por mês faz. Só que a diferença é que você tem um celular mais caro. Mas é a mesma coisa, ele vai ter as mesmas coisas. Ele vai tirar foto, vai gravar, vai mandar áudio. É a mesma coisa, só com qualidade diferente. Às vezes você não precisa de tudo isso. Não tô dizendo que você tem que viver na miséria e ser idiota, mas às vezes você não precisa de tudo isso. A gente tem um objetivo de trabalhar para juntar dinheiro e para ter tempo. Só que a partir do momento que você trabalha que nem um condenado, junta dinheiro, só que queima dinheiro, você vai precisar trabalhar mais. Ou seja, você não vai ter dinheiro guardado e você não vai ter tempo. Meu objetivo é juntar dinheiro para eu ter tempo e ficar tranquilo, com a minha mente tranquilo quando eu vou deitar na cama, para se eu saber se alguma coisa horrível acontecer, por exemplo, eu morrer ou de, por exemplo, eu me machucar, eu poder pagar uma cirurgia, poder deixar dinheiro pra minha mulher, porque, cara, mas se eu morrer, que se dane os outros. Pô, você é uma pessoa horrível se você pensa isso. Então é muito bom você ter disciplina financeira. Isso aqui você vai ter que fazer todos os dias, sempre que você gastar alguma coisa, mas é muito bom você traquear, porque você vai saber pra onde você tá indo. Principalmente essa parte aqui financeira. Às vezes isso aqui eu não preencho, mas a parte financeira eu sempre preencho. Seja todo dia, 2 vezes no mês, 3 vezes no mês, depende, tá? Mas eu sempre preencho isso aqui. É muito importante para você, primeiro, criar o hábito de guardar dinheiro e segundo, quando você começa a preencher aqui e você vê, cara, eu gastei R$700 com coisas aleatórias da Shopee que eu nunca vou usar na vida ou com o iFood. Você vê para onde foi o dinheiro. Então você fala, putz, olha com o que eu tô gastando dinheiro, não preciso. No outro mês você diminui de forma inconsciente, só porque você viu. Então isso aqui é muito importante, tá? E como isso aqui é muito importante, e se eu fosse mostrar para você como fazer isso, daria um vídeo gigantesco, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa planilha, gravar um vídeo mostrando como é que você pode preencher e vou disponibilizar por R$19, se você quiser. Tá? Se você não quiser, eu mostrei a planilha, você consegue fazer igual. Mas se você quiser, tem um link aqui embaixo, por R$19 você acessa a planilha, eu gravo uns vídeos mostrando como preencher. E é basicamente isso. Mas eu acho que só com o que eu disse aqui, a tua vida vai com certeza melhorar. Eu tenho certeza que se você seguir tudo que eu falei, principalmente a parte da planilha, tua vida vai melhorar. Da parte da planilha financeira, tua vida vai melhorar. Se não melhorar, eu juro, eu apago meu canal. Se você mostrar, cara, eu fiz a planilha, eu fiz o journal, eu marquei tudo que você falou e a minha vida não melhorou, cara, eu apago o canal, faço um pedido de desculpa, sei lá. Mas, cara, se você fizer isso, a tua vida vai melhorar, cara. Não tem como não melhorar se você fizer isso. Se inscreve no canal, vê os meus outros vídeos, né? Eu tô fazendo um plano lá de 200 mil e mostrando às pessoas como é que elas podem melhorar a vida, como é que elas podem ganhar mais. Mostra uma oportunidade de profissão que é copywriter, que é o que eu sou, né? Que dá pra ganhar um fixo bom, uma comissão muito boa. Eu mostrei já a comissão de 70 mil, fixo de 12 mil. Então você pode ver os vídeos do meu canal pra talvez correr atrás, né, de aprender essa nova profissão. E é basicamente isso, tá? Fique com Deus, até mais. Tchau.